Boa tarde, Espírito Santo, bem-vindo. Estamos começando mais uma semana juntinhos aqui no Ronda Geral para você. Aproveitando aí, quem quiser, entra na nossa fanpage, facebook.com/Ronda Geral. Posta lá no mural. Eu não consegui postar aquela foto do dia que eu sempre posto, que minha internet estava lenta, mas pega lá, escreve no mural, comenta as matérias de hoje, porque segunda-feira sempre tem coisa quente aqui. Vamos começar o Ronda de hoje com uma cena que virou o símbolo, gente, da indignação de um padre com a violência. Eu assisti as imagens, eu fiquei assim pressionada. A procissão do Domingo de Ramos acontecia pela rodovia Serafim-Derense em Vitória. E em meio à reza, gente, começa o barulho de tiro. Era mais um assassinato que acontecia naquela região lá que é tensa. Como uma forma de protestar, o padre ele resolveu celebrar a missa ao redor do corpo da vítima. Impressionante. No LED. Fiéis fazem a oração do Pai Nosso. Mas outro som e uma imagem no meio da roda chamam a atenção de quem se aproxima. A missa de Ramos, que dá início à Semana Santa, foi marcada por essa cena nada comum. A rodovia Serafim-Derense, na altura do bairro Conquista, em Vitória, acabou virando ponto para realizar a celebração depois que a procissão se deparou com um homem que tinha acabado de ser assassinado. A procissão saiu de uma escola em Nova Palestina e seguia para a paróquia de São Pedro. No meio do caminho, o padre foi avisado que um homem tinha sido assassinado perto da igreja. Então ele resolveu que a missa seria realizada aqui mesmo, no meio da avenida. A igreja está ali, 100 metros de distância, né? Então, como está iniciando a quaresma agora, ele resolveu que a gente... Existe um pedido também que a violência diminui, né? Em volta do corpo, o padre segue os rituais da missa. Eis, meus irmãos e minhas irmãs, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma situação muito inquietante, né? As pessoas, diante da morte, as pessoas ficam impactadas, né? Elas não conseguem expressar, externar as suas emoções, né? Então, os fiéis estavam muito assombrados, espantados com a cena. Aliás, é isso que faz com que muitas pessoas fiquem diferentes, né? Não entrar em contato direto com a morte, com a vida humana que se vai, né? Porque é o dom maior que nós temos, né? Fala do senhor, eu achei assim, né, percebi uma certa indignação com o poder público. Como só vai? Essa indignação vem de anos, né? A CONIC está preparando uma carta sobre a violência aqui no estado. Aliás, ontem à noite eu fiquei trabalhando no esboço dessa carta. CONIC é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs aqui do Espírito Santo. E hoje ela está sendo socializada para ter uma participação maior, né? E hoje a gente se depara com isso, né? E a gente trata justamente disso, da ausência do poder público instituído para garantir a segurança da população e que em algumas regiões tem provocado linchamentos, né? Como aconteceu na Serra, aquele jovem que foi assassinado que me parece nem tinha praticado estupro, né? Sheila, que aguardava a chegada da procissão ainda na igreja, disse que ouviu os tiros e logo avisou ao padre. Isso é uma reverência, né? O corpo, um modo de pedir perdão pelo sangue derramado. Assim como nós estamos na Semana Santa, né? Celebrando aí o Jesus Cristo com seu sofrimento, né? A mesma coisa, acredito que o padre quis fazer, essa reverência ao sangue derramado, ao sangue de um irmão nosso. O homem morto foi identificado como Sérgio Rodrigues dos Santos, de 25 anos. As marcas de sangue no asfalto indicam que ele correu mais de 20 metros para tentar escapar dos tiros, mas acabou sendo atingido por 2 disparos. A perícia suspeita que dentro deste bar tenha acontecido alguma confusão que contribuiu para a morte do ajudante de pedreiro. Copos ainda estavam cheios de bebidas e havia sangue na porta do estabelecimento. O dono do bar foi ao local para abrir o comércio para que os peritos pudessem analisar o ambiente. O pai de Sérgio não soube explicar se o filho estava no bar ou o que poderia ter motivado a morte do rapaz. Você sabe, as pessoas hoje em dia, esse menino novo hoje, né, acontece as coisas, a gente não sabe, fica sabendo. Por enquanto eu não posso falar nada do que aconteceu. Ele era usuário de drogas? Não, ele andava assim, mas ele trabalhava. Estou com muito sentimento, porque eu só tinha esse filho aí, ele era muito chegado para mim, querido meu. Padre Kelder está há 4 anos na paróquia de São Pedro Apóstolo.
conhece a realidade na região. Para ele, a morte de Sérgio representa a gravidade da violência, que muitas vezes é desprezada pelo poder público. Quando eu cheguei aqui, eu tropeçava em cadáveres aqui nas nossas ruas, né? Teve um final de semana que foram 6 em seguida, um dia foram 2 em seguida, né? Então, assim, é muito triste, são jovens de nossas comunidades, são filhos dos nossos catequistas, são membros das nossas igrejas, enfim, é uma situação que precisa de uma resposta imediata. Gente, olha que sensibilidade, de amor mesmo e de compaixão que esse padre, esse homem de Deus teve diante de uma cena que a gente muitas das vezes trata até com uma certa indiferença. Quantos crimes nós já mostramos aqui, que a população em volta, aqueles olhares curiosos, né? Pessoas que continuam a sua rotina, saem lá comendo seu lanche, falando de alguma coisa do dia a dia, uma banalidade, e não se chocam e não se sensibilizam, não se entristecem ao ver um corpo jogado no meio da rua, com aquele rastro de sangue. E dessa vez não, em volta nós vimos fiéis, pessoas, moradores que pararam para exaltar o pensamento a Deus. E não é porque é católico, acho que independente da religião também, você ter um momento ali de paz, de pedir perdão, sim, pelos problemas e de refletir sobre o que está acontecendo. Porque a região de São Pedro, o próprio padre Kelder falou que já teve fim de semana que ele teve que pular, vamos por 6 corpos, ficar, sabe, passa um, passa outro, viu o outro, ficou sabendo 6 no mesmo fim de semana. E agora, numa missa, numa procissão de Ramos, a gente abre aí a Semana Santa, daqui a pouco é Páscoa. Quer dizer, Páscoa não é só você, né, comer chocolate, não é isso. Quer dizer, isso aí é um detalhe que a gente, né, vê diante do que realmente importa, que é elevar o pensamento a Deus, que é a gente refletir o que está acontecendo, né, nessa nossa mundo louco. E eu parabenizo esse padre, muito, de fato, um homem que teve essa sensibilidade de coragem e falou desse desprezo do poder público que eu achei, assim, formidável, porque realmente a gente tem que se mobilizar e pedir às autoridades para que se sensibilizem diante disso. Uma esposa chorando no corpo, aos pés do corpo do marido. E uma vez, um outro homicídio, eu mesma, quando fui cobrir, eu vi uma mãe da vítima sintonizar num radinho que ela tinha, radinho de pilha, botou em cima do corpo do filho, numa rádio evangélica, e ficou lá orando. Sabe, a gente precisa de mais amor a Cristo, amor a Deus, para poder relevar tantas coisas ruins que estão acontecendo, tantas brigas, uma briga de bar, uma coisa boba que deve ter acontecido, que agora a polícia está investigando e a gente ainda não sabe o detalhe. Vamos pensar e refletir sobre tudo isso, né, gente? Não é simples. É a primeira vez que eu vejo isso, fiquei perplexa mesmo. Olha, aqui no LED vai aparecer agora um bar, outro bar, né, que fica em Taboazeiro, Vitória. Um segurança, gente, assistiu ao jogo do Flamengo, a final aí do Carioca, uns amigos. Assim que a partida acabou, eles saíam do local e um rapaz já passou atirando. O segurança, ele foi baleado e o motivo do crime seria uma rixa aí entre a vítima e o atirador. Vamos ver, roda aí. O crime aconteceu em frente a este bar que fica no bairro Taboazeiro, em Vitória. Foi na noite de domingo, logo após o jogo do Campeonato Carioca. Testemunhas contam que o bar estava cheio quando os tiros foram disparados. A informação é de que o segurança e os amigos estavam assistindo o jogo aqui. Quando estavam próximos de sair, um homem a pé passou, atirou contra ele. A mulher do segurança estava junto e contou como foi o crime. Vi sacando a arma, eu mais 3 pessoas na mesa. Ele caiu no chão, aquele monte de sangueiro, entendeu? Foi um desespero, né? Total, né? Parou na calçada e meteu os tiros. Após o crime, um policial militar teria prendido um suspeito. O PM de folga estava no bar e viu tudo. Teria alegado que o rapaz de 17 anos detido seria o mesmo que atirou, só teria trocado de roupa. 2 policiais estavam no local. Pegou, atirou porque tinha várias pessoas, crianças na rua, que aqui tem muitas crianças que moram aqui no bairro, né? E tinha muita criança, cara, disse que ele não atirou. A mulher do segurança alega que rixa seria o motivo do crime e que o atirador e o marido já teriam se estranhado antes. Brigas. Foi tipo uma rixa entre os dois. Isso, uma rixa. E a fofoca seria pelo quê?
Aí eu não sei. O segurança já foi preso por estelionato. A mãe dele ajudou a socorrer o filho. Disse que o comentário hoje na rua era de que o jovem preso não era o mesmo que atirou. Uma fala uma coisa, outra fala outra, e a gente não sabe, né? Realmente, nessas horas, cada um conta uma versão, uma fofoca do caramba, e agora não sabe qual foi o motivo. É impressionante, sabe que é uma rixa. Sabe que o atirador e a vítima já não se davam. Mas agora ninguém sabe qual é a historinha, né? Felizmente a gente não sabe também para contar para vocês. Mas que tá esquisito, tá. E o segurança, como a própria Suzy falou na reportagem, já foi preso aí por estelionato. Tem uma passagem. O que foi? Depois de um jogo de final, galera vai pro bar e enche a cara. Tem sempre alguém que passa do limite. A gente sabe que o povo fica com os nervos à flor da pele e aí qualquer discussãozinha vira motivo de briga, de pancadaria, de intolerância, que é o que a gente sempre mostra aqui. Fim de jogo, final de bar, saidinha fim de semana, cachaçada. O que acontece? Morte, facada, briga, espancamento, mulher agredida. São sempre os mesmos BOs e as pessoas não aprendem, não mudam, perdem a vida por conta de bobeira. Olha, uma festa de aniversário infantil terminou em tiroteio e uma criança de 3 anos foi baleada gravemente. O crime aconteceu em José de Anchieta 3, na Serra. Em um minutinho eu falo para você todos os detalhes, mas é que agora eu quero chamar a atenção para vocês, gente, dessa reportagem aqui, depois eu falo, mas do nosso presente, do ovo de Páscoa da Le Chocolatier, que é tamanho 50. Dá uma olhada aqui, tá até combinando comigo hoje aquele amarelinho. Gente, olha, o resultado sai amanhã, então você tem hoje aí para contar quantos selos está aparecendo no Ronda. Já teve o Tribuna Notícias, super fácil. Assista aos programas locais e anote quantas vezes o selo da Páscoa apareceu no programa em que você estava assistindo. Depois você entra lá no site da Tribuna, o site está aí para você, ó, redetribuna.com.br. Entra lá, acesse o link lá dentro do site, tem o seguinte, promoção Páscoa com a TV Tribuna. Clicou ali, vai pedir os seus dados, nome, o nome do programa, seu nome completo, a data do programa e quantas vezes o selo apareceu. Gente, tem que ser resposta certa, hein? E vale lembrar que esse selo que está aparecendo agora aqui no cantinho, ó, ele não está valendo. Esse aqui é só um exemplo para você saber qual selo que a gente está falando. Do resto, pode contar, vai certinho, entra no site, faz seu cadastro. E quantos programas você assistir, você pode concorrer. Só que um detalhe, gente, super importante, o sorteio é amanhã, dia 15 de abril, e já saem os nomes dos ganhadores, que serão divulgados no site. A gente aqui do Ronda também vai dizer para vocês quais foram os ganhadores. E um detalhe bacana, porque o Ronda Geral, especialmente, vai sortear para vocês, ó, 2. O Ronda tem 2 ovos, hein? Então, galera, participe, porque vão ter 2 ganhadores. A gente aqui gosta, né, de agradar, de tem que ser exagerado, tem que colocar mais chocolate, mais doce na nossa vida, para poder dar aquela compensada no noticiário, beleza? Vamos voltar aqui, olha. Mais um momento que era para ser de alegria, acabou em tiroteio. Dessa vez foi durante uma festa, gente, de aniversário infantil. Aquela festa inocente, pois é, em José de Anchieta 3, na Serra. Era tarde de domingo, quando ocupantes de um carro já chegaram atirando. Foi tiro para tudo quanto é lado e o alvo dos criminosos acabou morto na rua. Só que os bandidos ainda passaram com o carro por cima do corpo, que foi arrastado, gente. E isso todo mundo no aniversário vendo. Balas atingiram outras 3 pessoas, entre elas um menino de apenas 3 anos de idade. Ele foi baleado na barriga e está no hospital. Roda aí. A criança foi socorrida e levada para o Hospital Infantil de Vitória. Um menino de apenas 3 anos levou um tiro abaixo da costela esquerda, que saiu pelo lado direito das costas. O avô contou que o neto estava em uma festa de aniversário que acontecia na varanda da casa de familiares, quando foi atingido. Só um tiroteio, certo? Não sabia de nada, que eu fui ver lá, cheguei lá no momento, contei o meu neto baleado, certo, no momento, entendeu? Aí já tinha saído para o hospital, que mandou outra rua, ele falou lá ver o que estava acontecendo. Na hora que chegou lá, foi um arraso para a família toda, certo? E o governo nosso não é velho hoje, o governo hoje não faz nada, não adianta a polícia prender, certo? Que chega o outro lá, vai lá e solta, paga um dinheirão, quem tem dinheiro fica, um ladrão de galinha que não tem dinheiro fica preso. Agora uns caras que estão na rua aí, foi preso com 80 quilos de droga, ninguém faz nada, né?
Como é que um solta um homem daqui na rua, uns homens daqui na rua? É uma vergonha para os países, rapaz. Outras 2 pessoas que também participavam da comemoração foram vítimas de bala perdida. Elas foram socorridas e levadas para o Hospital Dr. Jaime dos Santos Neves, na Serra. Uma das vítimas, uma mulher de 40 anos, levou um tiro de raspão no rosto. Ela é tia da criança que foi baleada. A outra pessoa atingida foi o filho dela, um rapaz de 22 anos que levou um tiro no pé. O tiroteio aconteceu no bairro Solar de Anchieta 3, na Serra. Testemunhas contaram para a polícia que criminosos em um carro preto perseguiram o jovem pela rua Recife, efetuaram muitos disparos contra ele e também em várias direções. Após ser baleado, o rapaz caiu e os bandidos ainda passaram com o veículo por cima do corpo dele. Os criminosos conseguiram fugir. A motivação do assassinato ainda é desconhecida. No corpo de Edson Martins de Oliveira, de 24 anos, a perícia contou 8 perfurações. Ele já tinha passagem pela justiça por roubo, formação de quadrilha e por posse e comércio ilegal de arma de fogo. Eu estou vendo um monte de bicho, porque é uma guerra do caramba por causa de uma porcaria de uma droga que não leva ninguém a nada, certo? Isso aí só vai prejudicar mais cada um. Prejudica eu, prejudica todo mundo, nós não podemos andar num ônibus tranquilo mais hoje, que é roubado, nem de casa, mais tranquilo. Sabedoria popular, né? O que esse avô falou é muito interessante. Essa droga não leva a nada, quer dizer, acho que as pessoas já sabem disso, as que persistem no erro são umas inconsequentes, umas loucas que precisam aí de um choque de realidade. E o que ele falou no início da reportagem, que me toca é o seguinte... Cara, ladrão de galinha é preso, tem que pagar a pena, entendeu? Não paga a pensão para você ver o que dá. Não paga a pensão da criança. Vai preso, o juiz cumpre lá certinho. Agora, por que esses bandidões que chefiam o tráfico, que matam, que tem nas costas homicídios e mais homicídios, que vão presos 10 vezes e não recuperam? Por que esses não ficam e nos assombram? É incoerente a gente entender o que está acontecendo. E agora, eram 4h30 da tarde de domingo, uma festa de aniversário infantil, num horário cedo, que ninguém imagina que vai ter nada. E aí um carro passa atirando, mata o rival, mata esse daí, porque parece que quem fez isso é a galera que está em guerra lá com o José de Anchieta. Falou Solar, mas é o José de Anchieta. É o pessoal de Jardim Tropical. E aí os caras no carro passaram ainda por cima do corpo para dar o confere. Mataram. E saíram atirando aleatoriamente, atingindo 3 pessoas. Uma criança de 3 anos, a tia dessa criança e o filho dessa mãe. Olha, impressionante. E só um detalhe, lá em Vila Velha esse fim de semana, no mesmo dia, quase no mesmo horário também de domingo, 2 jovens foram baleados, um garoto de 17 anos morreu. Foi lá em Boa Vista e a situação também, 4 homens encapuzados, passaram de carro já atirando. Desses 2 jovens aí, um tá baleado, foi para o hospital. Tem passagens também, mas tá uma situação tensa, no meio da rua, plena luz do dia, num domingo. As pessoas indo para a igreja, outras indo matar, tá assim. Bom, vem comigo agora aqui no LED, vamos mudar a matéria, que você vai ver a situação em que o bandido ficou após tentar assaltar um empresário. O caso aconteceu dentro de um restaurante de Jacaraípe, na Serra. O adolescente de 16 anos tomou a chave da moto do empresário que chegava para almoçar. Supostamente armado, ele ameaçou os reféns e já estava indo embora. Só que o empresário correu atrás e conseguiu arrancar o adolescente, aliás, agarrar o garoto, né? O bandido, ele acabou espancado, ele usava uma arma falsa e disse que aprendeu a montar a arma na internet. Rodou. Um rapaz de 16 anos usou esta imitação de arma para uma tentativa de roubo. Ele entrou nesse restaurante em Portal de Jacaraípe para almoçar no domingo à tarde. Na hora, só os funcionários estavam no local. Ao perceber que um cliente entrou com uma chave de moto na cintura, o menor resolveu agir. Ele chegou como qualquer outra pessoa e pediu a comida. Aí serviu, sentou lá fora na mesa. Aí o senhor, dono da moto, que é cliente, estava conversando com a gente no balcão, ia almoçar. E aí o rapaz acabou de comer, pediu 2 latinhas de refrigerante. E chegou próximo a esse cliente e perguntou quanto deu. Aí eu falei para ele, deu R$19. Ele, em vez de tirar o dinheiro, ele tirou a arma, a tal arma, e falou, rapaz, me dá a chave da moto. A moto que o criminoso queria, uma Bros nova, pertence a este senhor. Ele comprou o veículo no último sábado e, por isso, resolveu reagir ao assalto. Fiquei muito nervoso,
porque já me roubaram um carro o ano passado e eu falei para mim mesmo, o próximo assalto que der, eu ia reagir. A mão e a perna ficaram machucados no momento em que imobilizou o bandido. Moradores chegaram e tentaram bater no rapaz, mas foram contidos. O dono da moto segurou o rapaz aqui no chão por volta de 40 minutos. A cozinheira chegou a cortar o cabo da geladeira para amarrar as pernas dele. Nesse meio tempo, a polícia chegou e prendeu o rapaz. Com o rosto e mão machucados, o jovem contou que ele mesmo fabricou a imitação de arma e disse que aprendeu a fazer na internet. Peguei o Durafox, colei a madeira, aí colei o cano de cobre, isolei na fita isolante para ficar preto. Mas não ficou perfeito, idêntico. Mesmo algemado no banco de uma delegacia, ele não se arrepende do que fez. Arrepender não pode, jamais, porque o que já fez já foi. Não tem como voltar. A cozinheira contou que crimes na região são frequentes. Quase todos os dias, o supermercado lá perto, quase todos os dias. Não é falta de policiamento. Bandidos são espertos, sabem roubar. Mas esse não mostrou ser ladrão. Eu falei para ele, pedisse o prato de comida que eu te dava. Eu não cobrava o prato de comida dele, mas ele quis roubar. Vocês viram o que ela falou, não é falta de policiamento, é porque é falta de vergonha na cara das pessoas, falta de leis, falta de prensa, sabe, pegar pesado. Porque eu garanto que se as pessoas soubessem que presas elas iam sofrer, pensariam pelo menos 2 vezes antes de cometer alguma coisa. Mas ninguém pensa mais, age e não se arrepende. Como ele falou, não dá para se arrepender do que eu fiz. E aí vai todo mundo só fazendo. Deu na telha, eu vou fazendo. É o que está acontecendo. Agora, muito corajosa essa vítima. Daqui a pouco a gente vai ter que ter aula de defesa pessoal de graça para todo mundo. O governo vai ter que investir isso. Porque o povo está reagindo, está fazendo justiça com as próprias mãos. Ninguém mais está tendo medo e temendo a própria vida. Porque a polícia sempre fala, não reaja. Porque uma hora dá certo, outra hora paga com a vida. Nesse caso, a arma era de brinquedo. E o cara ainda fez a arma de brinquedo na internet. Mostra, um material aí, eu observei. Quer dizer, é igual receita de bolo, né? Você clica lá, vai no Google e digita lá, fazer uma arma. Aí deve ter o YouTube lá, um link, no mínimo, para mostrar o passo a passo. De pegar um cabo de madeira, sei lá como é que ele fez. Olha o detalhe aqui como é que chama isso? Do gatilho. Não tem o detalhe, mas ele... Olha a engenhoca, a criatividade para dar o realismo do material. A ponta é o que? Um pedaço de metal? O que ele... É impressionante. O cabo mais curto, o cano mais longo, a fita isolante feita com detalhe, isso aqui parece que é pintado, né? E a fita numa emenda da madeira. É uma engenhoca. Quer dizer, o cara tem criatividade e, entre muitas aspas aí, inteligência para poder fazer pesquisa na internet, mas usa-se para o lado ruim, para o crime. Vai pesquisar, meu filho de lei, vai pesquisar sobre a nossa política, né? Para saber em quem você vai votar. Vai estudar um português para falar certo. Vai fazer alguma coisa de útil, né? Não ficar fazendo essas coisas. Muito corajosa a vítima, por sorte, não teve nada grave. Ficou bastante machucado porque se bateu lá com o cara para imobilizar o bandido. Aí, enfim, é trágico isso. E já aqui no Ronda, gente, os últimos detalhes da investigação da morte de um empresário em Vila Velha. A polícia confirmou que ele foi dopado antes de morrer. Agora, 2 prostitutas que estiveram com o homem são procuradas. Já eu falo para a reportagem que eu mostro para vocês do lance lá da Boa Noite Cinderela, que o empresário acabou caindo. O Ronda, gente, tem um protesto aqui que começou na madrugada de hoje, na BR-262 em Viana. Rebuliço lá entre os caminhoneiros, a manifestação foi feita, né, por eles lá na BR, gerou um trânsito danado. A rodovia foi interditada e o congestionamento passou de 5 quilômetros. Vamos ver o que eles estão reivindicando. No LED. Insatisfação e revolta. O protesto dos caminhoneiros foi em busca de melhorias. O movimento, que parou centenas de profissionais, ganhava novos adeptos a cada segundo. Todo veículo de carga era abordado e se juntava aos companheiros de estrada. Ei! Vai se virar, encosta aqui, ó. Ninguém mandou sair da fila não, irmão.
Ao todo, 9 pontos de reivindicações. Entre eles estão a redução do tempo para aposentadoria de 35 para 25 anos, baixa no valor do óleo diesel, criação de um sistema diferenciado para pontos na CNH e criação de pontos para descanso. O caminhoneiro ele não é respeitado. Hoje o caminhoneiro, todo crime ou todo acidente que acontece, o caminhoneiro está envolvido. Estou esgotado já, eu não quero caminhão, estou no caminhão ainda porque não tem jeito. Porque eu deixo minha família em casa para estar jogado nesse mundão aí e nós não temos suporte para nada aqui para nós. A manifestação reuniu mais de 400 caminhoneiros na BR-262 e bloquearam os 2 sentidos da rodovia. A manifestação parou completamente o trânsito. Foram mais de 5 quilômetros de congestionamento. Para os manifestantes, esta foi a única forma de chamar a atenção do governo. O protesto só terminou com a chegada de um representante do governo, que precisou ser escoltado pela PRF. Os manifestantes se reuniram e conversaram com o subsecretário dos Movimentos Sociais da Casa Civil. Uma comissão foi formada para se reunir no Palácio da Fonte Grande. Faça a comissão, atenda a categoria, ouça quem são os... Vou ouvir, faz favor. Ouça quem são realmente os donos da estrada, porque são eles que tragam a minha roupa, trazem meu sapato. Nós vamos ouvir vocês, dentro do possível, vamos atender. Gente, calma. Dentro do possível, nós vamos atender vocês o que compete ao governo do estado. A apresentação das reivindicações ao governo é a última esperança de trabalhadores como Wellington. Dos 37 anos de vida, 14 foram na boleia. A gente sai de casa desmotivado dentro de uma situação dessa, né? Porque eu tenho 14 anos que eu rodo na estrada e até hoje eu só vejo falar em mortes, em motorista sendo assaltado, em motorista que é isso, motorista que é aquilo. Eu acho que a categoria tem que parar e se conscientizar. Olha, gente, greve dos caminhoneiros aí, paralisação, né? Mas tem um detalhe que me chama a atenção. Só falou em morte, em acidente, morte, acidente. Pediram vários pontos, até redução da aposentadoria de 35 para 25 anos. O que eu, na minha humilde opinião, acho que também é trabalhar pouco. O cara começa aos 20 e vai aposentar com 45. Complicado. Mas tem outros pontos de descanso, pontos na CNH, que eu acho super interessantes, porque caminhoneiro, a gente tem que parar para descansar, para não tomar rebite e não ter que ter acidente no meio da estrada. Agora, a gente tem que pedir também melhoria nas nossas estradas. Estradas esburacadas que não são duplicadas desde que foram construídas há décadas e décadas, são as mesmas porcarias que a gente vê, sinalizações precárias. Aí sabe o que acontece? O governo tem que privatizar porque não dá conta. Aí eu pergunto, para que vai o IPVA que todo mundo paga? Os impostos embutidos no diesel, porque o diesel também eles querem que caia o preço. Quer dizer, a gente paga uma gasolina caríssima, um combustível altíssimo, coisa que é muita parte produzida no nosso próprio Brasil e não tem, né, vantagem. Então tem que melhorar a estrada também. Achei bacana o representante do governo ir lá falar com a galera. Mas o pessoal também pode ir ao governo fazer para não ter que causar trânsito para todo mundo. Mas uma coisa é certa, tem que sacudir a poeira, o protesto é válido para poder angariar melhorias. Mas melhorias em prol de todo mundo. Olha, agora a gente fala sobre o caso de um empresário encontrado morto na praia de Taparica. A gente falou sobre isso semana passada, foi em Vila Velha. E um laudo comprovou que realmente ele estava dopado antes de morrer. A polícia agora procura 2 prostitutas que estavam com o empresário na hora. Elas fugiram com os pertences do homem. Roda no leve. O caso da morte do comerciante Carlos Geraldo de Oliveira, de 49 anos, deixou a Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha e foi para a Divisão Patrimonial, que passa agora a investigar a morte que aconteceu no dia 5 de abril, no final da praia de Taparica, em Vila Velha. O inquérito veio parar aqui porque o laudo do DML concluiu que a vítima, o comerciante Carlos Gonçalves de Oliveira, de 49 anos, estava dopado com a substância conhecida como Boa Noite Cinderela, bastante utilizado dentro da rede de prostituição. Ele caiu neste golpe. Agora, o delegado Josemar Esperandio, que está com o caso, quer saber de fato de que o comerciante morreu e mais, quer localizar as prostitutas que estavam com ele para colocar este caso a limpo. O delegado não dá entrevista ainda sobre o caso, mas informou que as investigações estão bem adiantadas. A reação das prostitutas que estavam com os 2 homens no carro ao sair do veículo chamou a atenção dos investigadores e delegados da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa
para um possível golpe do Boa Noite Cinderela. Golpe velho esse, Boa Noite Cinderela, hein? Desde que era criança eu já ouvia falar, cuidado com o copo para não botarem um negocinho lá. E o cara deu esse mole, foi dopado, saiu com 2 prostitutas, elas no início chegaram a falar, mas agora estão desaparecidas, quer dizer, estão sumidas aí, o delegado quer conversar com elas e explicar melhor o que aconteceu, apurar. Quem tiver informações diz que denuncia 181. Gente, agora presta atenção, uma matéria agora super, né, emocionante, de apelo, de ajuda, que a gente aqui do Ronda sempre gosta de fazer. Então, olha, quem puder, já compartilha lá, comenta no Facebook, na nossa fanpage, facebook.com/Ronda Geral. Quem puder ajudar. Vai aparecer aqui, já tá no LED, o Gabriel. Olha que sorriso bonito esse menino. Ele tem apenas 12 anos, ele vive com os pais e 3 irmãozinhos. O Gabriel, ele é especial. Ele teve um problema quando ainda era um bebê. O menino não é triste, gente, muito pelo contrário. Ele é uma criança muito alegre. Só para ver esse rostinho aqui, a gente já sente essa energia que ele passa, né? Que cativa todo mundo. A mãe dele mantém a família com muita dificuldade e procurou aqui o Ronda para pedir uma ajuda. Mas não é nada para ela não, gente. Ela quer ajuda para o Gabriel, para que ele possa ir para a escola, que nem isso ele vai, aos 12 anos. Vamos ver esse caso com muito carinho. Conto com a ajuda de vocês. Solta aí. Hoje nós viemos até o bairro Santo André, em Vitória, contar a história do Gabriel. Contar a história da família do Gabriel, uma família de gente guerreira e muito batalhadora. O Gabriel hoje tem 12 anos, só que quando ele tinha 7 meses, acabou passando aí por graves problemas de saúde e ficou com sequelas. Ele teve uma pneumonia muito forte, sofreu convulsões e tudo isso acabou afetando o desenvolvimento motor do Gabriel. Hoje, ele infelizmente sofre de uma paralisia, mas o quadro dele evoluiu e muito bem, por sinal, graças aos irmãozinhos dele. Mas quem vai contar essa história pra gente é a Débora. Vou entrar na casa. Ei, Débora, tudo bem com você? Bom dia. Débora, conta pra mim. Depois que os irmãozinhos do Gabriel nasceram, ele teve uma melhora no quadro, né? Isso, porque ele foi, assim, se espelhando nos irmãos dele, né? Viu aprender a engatinhar, aprender a sentar, não assim de forma igual eles sentam, mas assim com as perninhas pra trás, né? Que foi onde ele conseguiu se equilibrar. E algumas coisas a falar, né, também, assim, fala muito pouco, assim, com dificuldade, mas algumas palavras ele consegue emitir. Vamos conhecer o Gabriel. A gente aqui tá conversando, mas ele tá tagarelando lá dentro. Tá escondidinho aqui no quarto, já tá se abrindo tudo. Que coisa mais linda, gente! Ei, Gabriel, posso sentar? Posso, né? Vou sentar aqui do seu lado, então. O Gabriel passa a maior parte do tempo aqui, assistindo TV, vendo desenho, né? Hoje ele fez questão de mostrar que ele tá ligado na TV Tribuna, tá assistindo desenho ali, enquanto os irmãozinhos estão se preparando para ir para a escola, né? A gente vê que ele tem as limitações, mas ele é super feliz, ele sorri, ele brinca, né? Chama a mamãe para sentar aqui com a gente. Chama a mamãe que você tava chamando. Vem, mamãe, senta aqui do lado do Gabriel. Débora, hoje a vida dele é essa, os irmãos estudam, vocês trabalham, mas ele infelizmente fica aqui. É, porque depende da cadeira, né, de rodas dele com apoio, que é a mesa, para ele poder estar estudando na escola. Ele tinha uma, lá onde a gente morava, em Rio das Ostras. Ela dormia na varanda, assim, do avô dele. Um dia de madrugada a gente acordou com a cadeira pegando fogo. Alguém que não tem coração botou fogo na cadeira da criança. Entendeu? Como é que é o que você quer ganhar, faz? Esse é o sinal que o Gabriel faz para dizer que ele quer ganhar um ônibus de brinquedo. É isso? Eu tô inteligente, eu tô acertando! Hoje vocês moram aqui em 6 pessoas, se mantêm com um salário mínimo, todas as crianças na escola. Hoje pro Gabriel voltar a ter uma vida normal, ele precisa da cadeira de roda para ele poder ir para a escola, é isso? Isso, porque ele pede para ele gosta de ir, entendeu? Aí eu fico assim com dó, porque ele fica vendo os meninos ir, né? Ele reclama, igual eu comprei esse dia um caderno pro Yuri, ele escondeu o caderno e a caixa de lápis, que falou que era dele, né? Porque ele também quer ir pra escola estudar, porque ele gosta. Você ajuda o irmãozinho, Júlia? Ajuda. Você cuida dele todo dia? Ajuda. O que você mais gosta de fazer com ele?
Eu gosto de dar banho nele, trocar a fralda dele e botar roupa nele. E ele é comportado? É. Essa era a cadeira que o Gabriel usava, né? De vez em quando acaba usando ainda. Feia mesmo, a cadeira tá rasgada, tá com os parafusos soltando. A gente vê mesmo, o material aqui dela, a estrutura dela tá totalmente comprometida, ó, o forro totalmente danificado aqui, rasgado. E os pneus furados ali também, não tem como ele usar, né? Não, porque não tem como andar direito, porque ela ficando mais pesada porque tá furado os pneus. E fora que ele pode, se for rasgar de repente, ele até cair, né? Aqui na rua, em cima dos ferros, e acabar se machucando. Já passou por maus bocados aí, né? Já. Tem dia que não tem, eles pedem, mas infelizmente não tem pra dar, entendeu? Não há coração que resista, né? Principalmente de uma mãe. Não, nenhuma mãe aguenta ver um filho pedir uma coisa e falar que não tem pra dar, entendeu? É triste. Porque por ele, assim, vale a pena fazer qualquer coisa, entendeu? Não tô aqui morrendo de vergonha, tô fazendo televisão, mas é assim, igual eu falei no serviço ontem, é por ele, entendeu? Por ele vale a pena sempre. Né, Biel? Que bonitinho, que criança adorável. Gente, ele é muito alegre. Ele passa uma energia boa, né? Ele nem tem, talvez não tenha consciência das limitações dele e nem da tristeza da mãe. Que Débora, minha xará, né? Não precisa ter vergonha de aparecer na televisão. Sei que você está fazendo isso pelo seu filho, que você não está pedindo nada além do que você quer, que é o mínimo para que seu filho possa ter uma qualidade de vida melhor, possa se desenvolver, possa ser normal como qualquer criança, ir à escola, ter um brinquedo. Eu fiquei... Gente, ele quer um ônibus, né? Um ônibusinho de brinquedo, uma coisa tão simples. A gente acha, né, nas lojinhas de 99, uma coisa que é um detalhe, ele tem um carrinho pequenininho. Eu não sei de onde que ele quer um ônibus, alguém viu na televisão. Eu acho bacana que as irmãzinhas menores, né, também ajudam a trocar uma fralda, a dar um banho. E no desenvolvimento delas, desde o engatinhamento, né, desde elas engatinhando, andando, ele aprendeu e acabou tendo mais desenvoltura com a paralisia, com as limitações que ele tinha. Olha, Gabriel, ele não deve estar assistindo aí, um beijo, ó, muito fofo, um abraço, um cheiro bem grande para você, né? E Débora, a gente espera que aqui no Ronda a gente possa, né, pessoas possam entrar em contato, intermediar, a gente faz esse contato, né, da família com você que está querendo ajudar de alguma forma, porque a cadeira de roda que ele tem, uma pegou fogo quando ela morava em Rio das Ostras, no Rio, pelo que eu entendi, né? E essa aí que ela conseguiu, tá com pneu furado, tá com ferrugem, prego ali, parafuso, sei lá, solto, tá usando o que tem, mas a gente sabe que, poxa, será que não tem um governo, um programa que possa entrar num cadastro e ele ter acesso, uma reabilitação, o Centro CREFES que tem ali em Vila Velha, será que não tem como intermediar isso? Talvez as pessoas nem saibam, não tenham acesso, a gente vai pesquisar aqui, vai entrar em contato com a família e quem puder, claro, ajudar, tem no Facebook, nossa fanpage aí para você, né, interagir, a gente daqui a pouco tá aí olhando, tem gente já olhando, daqui a pouco a gente mostra. Muito bacana isso. Vamos pro Face agora? Pode ir, Marco? Então, bota no LED pra gente aqui, que ficou em fade out aqui. Estão colocando? Vamos esperar? Minutinho, porque tá tendo um ajuste. Agora veio. A Adriele Rayane Assis. Muito comovente essa história do menino Gabriel. Valeu, Adriele, comove mesmo. A Laís Codeco. Boa tarde, Débora, amo o seu programa. Manda um beijo pro meu bebê Daniel, que não tira o olho desse ovão. Ai, que fofo. Beijo pra você, lindona. Tá aí, bochechudo, fofo. Gente, as crianças dão vida pra gente aqui, né, no Face. A Helenilda Lemos, também, Débora, pedindo pra mandar um beijo pra Ingrid e pra Merielle, daqui de Água Doce, que não perde seu programa. Lindas as meninas e a galera de Água Doce do Norte sempre participando. Rayane Silva, boa tarde, Débora. Manda um beijinho pro meu bebê Davi, que tá fazendo 1 aninho hoje. Davi, parabéns, ó. Beijo nessa sua bochechinha fofa também. Tem a Elilde Karen. Boa tarde, Débora. Manda um beijo para toda essa galera que são os sobrinhos. Sexta-feira foi o dia dos sobrinhos. A Nayade e a Dayan, Cibele, Carol e a minha filhota Keren, te amo. E ontem foi o dia do beijo. Galera caliente aí, dia do sobrinho, dia do beijo. Geral aí, um beijão. E quem tá aí, peraí, desce um pouquinho para eu ver o nome, o Henrique Santos. Também dando boa tarde, Débora. Manda um beijo pra minha princesinha linda, que fez aniversário na última sexta-feira. É a Heloísa, o nosso xodó. Heloísa, feliz aniversário pra você, linda. E galera, continue lá, comenta sobre a matéria do Gabriel, né? Se você puder ajudar de alguma forma ou não quiser se identificar, a gente faz em off, manda inbox,
que a gente liga para você, beleza? Agora tem um recadinho. Você já pensou em economizar? Isso mesmo, gente. Guardar um dinheirinho todo mês, colocar na poupança Banestes. Pois é, não precisa muita coisa não. E com a poupança programada fica bem mais fácil. Você escolhe a data e o valor que quer transferir e pronto. É debitado, gente, na hora ali, do jeitinho que você programou, pela data que você escolheu, sem ter que se preocupar, sem ter que lembrar de fazer aquela transferência, tudo automático. Poupança Banestes, gente, é assim. Seu dinheiro ele fica protegido, rende todo mês e você conquista os seus sonhos e os da sua família. Visite uma das agências Banestes e poupe seu dinheiro no banco que você confia. Porque o Banestes, gente, é o banco aqui, olha, do Espírito Santo. Agora vamos ver as imagens de um acidente que aconteceu em cima da terceira ponte. Foi agora pela manhã, no finalzinho. Nosso motoboy estava passando por lá, fez essas imagens. E olha que só, o carro preto, ele rodou, ficou de frente para o vão ali da terceira ponte. O veículo ficou bastante danificado e dá pra ver, gente, que tem pedaços espalhados ali na ponte. Eu tô imaginando o caos que não ficou lá, porque qualquer batidinha ali já para Vila Velha e Vitória também. E o outro carro envolvido no acidente foi esse branco, vai mostrar aí, um outro branco que com certeza o trânsito lá, que já é complicado, como eu falei, deve ainda estar com os reflexos. Olha o outro carro branco. Gente, a batida aconteceu no sentido Vila Velha-Vitória. E a galera tem que ter um pouquinho mais de atenção. Poxa, são só 2 faixas ali. Toda hora tem acidente. Uma vez, sei lá, eu conversei com alguém da Rodossol, acho que são em média 8 sinistros, 8 problemas ali por dia em cima da ponte. Valeu pro nosso motoboy, né? Wallace, obrigada que mandou aí pelo WhatsApp pra gente. Tá aí na rua, parou com toda a segurança, toda a tranquilidade para registrar esse fato pra gente. Valeu aí, show de bola, Wallace. Olha, rápido intervalo e na volta, uma tragédia em Guarapari. Uma menina, gente, que estava prestes a completar 3 anos, morreu afogada numa piscina. Até já. De volta com Ronda e teve tragédia, gente, em Guarapari. Uma menina de 2 aninhos morreu afogada numa piscina. O pai assistia ao jogo de futebol quando sentiu falta da criança. Encontrou a menina boiando na piscina. Que tragédia, gente. Ele tirou a menina da água e tentou reanimá-la. O pai acredita que a criança ela tenha se assustado com o barulho dos fogos de artifício. E o SAMU foi acionado e encaminhou o corpo da menina para o DML de Vitória. Maria Eduarda iria completar 3 anos no dia 24 de maio. Inacreditável, tá aí a imagem da piscina, uma piscina grande, uma área de lazer enorme. Olha só que fofinha com gatinho, gente. Olha, é um descuido dos pais. Eu sei que a dor agora é enorme, ele não deve estar se perdoando, né? Nenhum pai e mãe, obviamente, fazem isso de propósito, porque é frações de segundo que uma criança corre e às vezes cai, e às vezes pode despencar de uma ribanceira, pode ser atropelada por um carro, como muitas matérias eu já fiz em relação a isso. O que eu tenho a dizer? É trágico, gente. É muito triste mesmo. Eu acho que se tem criança pequena numa piscina dessa, ou esvazia a piscina, ou coloca uma tela de proteção. Porque vai ostentar um luxo, sendo que você tem que ficar 24 horas ligado para tomar conta de uma criança. Eu faço isso de chama atenção para alerta para quem tiver piscina em casa, até porque também se ela estivesse vazia, seria o risco de cair dentro e bater com a cabeça. É tomar cuidado nos mínimos detalhes. É que nem quina de mesa, não bota um protetor, porque bate uma cabeça ali, tropeça ali, às vezes é fatal. Nossa. Último intervalo e na volta a gente tem os detalhes de um acidente grave também na BR-101. Uma menina de 10 anos não usava cinto de segurança e foi arremessada do carro. É rapidinho. Estamos de volta com Ronda Geral, gente. Teve um grave acidente que deixou 9 pessoas feridas na BR-101 em Vila Velha. A vítima mais grave é uma menina de 10 anos que foi arremessada para fora do carro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ela não usava o cinto de segurança e foi levada em estado grave para o Hospital Infantil de Vitória. Outras 2 crianças e 2 casais também se feriram. A batida aconteceu no início da tarde de domingo, perto do presídio de Xuri. Uma caminhonete, ela fazia uma ultrapassagem quando foi surpreendida por um veículo que cruzava a pista de forma irregular. Imprudência no trânsito, dos pais também, falta de cinto de segurança e 9 pessoas feridas. É muito triste.
Mas vamos agora com boa tarde da galera para dar uma aliviada, que eu adoro. Galera lá da Glória, manda um alô aí pra gente, solta aí. Ok? Boa tarde, Débora. Um beijo pro meu amor, Henrique Maciel. Boa tarde, Débora. Eu queria fazer uma reclamação aqui da Glória, que o prefeito aqui tirou os abrigos de ônibus aqui e está todo mundo no sol, ou se chover também. Então gostaria de pedir um apelo aí à Prefeitura de Vila Velha para que recoloque os abrigos novamente aqui na Casa do Lindenberg, ok? Obrigado. Boa tarde, Débora. Um catuque aí para toda a galera aí de Marilândia aí. Alô pra galera lá de Jardim Marilândia e outra, eu quero falar o seguinte, alô prefeito, né? Tá aí o recado do nosso amigo, falou que tá faltando abrigo de ônibus, quer dizer, tiraram. Então o pessoal tá pegando ônibus ficando no sol, na chuva, no relento. Não dá, né? Vamos dar mais atenção. E eu gostei das meninas também que deram um alô e a amiga ficou no vácuo. Tadinha, mas eu vi, eu fiz leitura labial, ela deu um boa tarde, Débora, eu adorei. Vamos pro Facebook. Cassiane Monteiro estava sumida, que criou a fã-clube. Olá, Débora, boa tarde. Eu tô aqui ligadinha no Ronda Geral. Muito comovente essa história do menino Gabriel. Eu quero dizer que amo muito seu programa e desejo sucesso mil para você e para toda a equipe do Ronda Geral. Te adoro muito. Também te adoro, Cassiane. Ela é um amor, um doce pessoa. Obrigada. Ó, beijo para você. Laís Gonçalves. Oi, Débora, meu nome é Laís. Meu avô, Valdemiro José Gonçalves, está internado no Hospital Dório Jaime de Santos Neves, Jaime de Santos Neves, e necessita de sangue de todo tipo, né? Com urgência. Se alguém puder doar sangue para ele, eu ficarei muito feliz. Obrigada. Gente, essa doação de sangue é importante, hein? Gabriela Ferreira Santos, boa tarde, Débora. Manda um beijo especial para minha filha Maria Fernanda. Tem 6 aninhos, fez 6 aninhos no sábado aí, você tá linda. Poxa, um beijinho então, Maria Fernanda, que fez aniversário. Eu vou mandar um outro beijão rapidão para Lohane Helena, lá do bairro Estrelinha, Vitória, que é amiga aqui do nosso colega Renato, tem 17 anos, faz 18 daqui a pouco e é super ligadinha no Ronda. E tem a Maiara, que é a mãe e o filho Miguel de Anchieta, Paulinha de Jaguaré, a Lívia de Colatina e a Daiane de Nova Venécia, galera do nosso interior aqui todo em peso participando. O Ronda fica por aqui, vem programa Desafios. Ótima semana pra gente e até amanhã, galera. Valeu!